Amém, irmãos? A paz do Senhor? A paz do Senhor, irmão? Ô Su, põe para mim Mateus 14, de 24 a 31. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Ali Jesus, antes que a gente começou, onde que a gente começou a ler ali, ele estava pregando, depois ele foi orar no monte sozinho, e pediu que os seus discípulos fossem ao outro lado da margem com o barco. Quando Jesus na madrugada acabou de orar, ele foi até eles andando em cima das águas. Chegando lá, o povo viu, imagina, à noite, com uma ventania, um sinal, alguém vindo, andando em cima da água. Ficaram com medo. Mas Jesus falou: "Sou eu." E Pedro pediu para Jesus chamar ele, para ele ter um poder, de andar em cima das águas. A certo ponto, Pedro andando em cima das águas, naquela fé, ele começou a sentir a ventania, o temporal que estava dando. Aí ele tirou o foco de Jesus e começou a dar importância à tempestade. E o que aconteceu com ele? Começou a afundar. Teve que pedir socorro. E Jesus não negou. Jesus estendeu a sua mão e salvou ele. Assim, irmãos, somos nós. Quando a gente se converte, logo no início, no primeiro amor, a gente não falta nos cultos, é um dos primeiros a chegar, e, nossa, o culto começa às 7, às 5, a gente já está pronto. Aí depois, com o caminhar, a gente vai perdendo o foco. Nem todos, mas a maioria. Aí qualquer tempestade, qualquer vento, você desvia o foco e a tempestade começa a te afundar. A crise financeira vem, a crise no casamento vem, o problema no trabalho vem, a doença vem. Por quê? Você tirou o foco de Jesus. Você estava focado no início, como Pedro estava andando em cima das águas, mas ele deu importância à tempestade. Tirou, como se diz, ele deu mais importância aos problemas e a fé dele foi caindo. Então, irmãos, foque mais, dê mais atenção,
Dirija mais seus olhos a Jesus, para você não precisar ficar pedindo socorro aos irmãos. Jesus está ali. Foca nele, que você vai andar em cima das águas. A hora que a tempestade vier, você não vai estar nem aí com ela, você nem, como no início, quando Pedro desceu daquele barco, a tempestade já estava ali. Mas ao caminhar dele para Jesus, que ele foi reparar a tempestade. Então, irmãos, não foque na tempestade, não foque nos teus problemas, foque em Jesus. Volta ao primeiro amor, nem como você começou, não faltar nos cultos, chegar no horário. A gente está falando quase todo dia isso aqui, mas parece que entra aqui e cai ali. Pega firme, irmãos. Para amanhã, você não está pedindo socorro. Jesus, me salva. Porque você deixou tua fé afundar, dando importância às coisas do mundo, aos problemas. Pega mais firme, irmão. A gente fala, que nem estava conversando com o pastor esse dia, né? Acho que sexta-noite aqui. A gente quer ver a casa cheia? Sim. Mas a gente fala isso mais por vocês, irmãos. É por nós, para a tua salvação. Jesus, como diz ali, que eu li agora em Apocalipse, agora há pouco, ele vem logo. Jesus está voltando, irmãos. E ai daquele que estiver dando importância às tempestades. Foca mais, volta ao primeiro amor. Amém, irmãos? Não dê importância às tempestades, não. Porque Jesus já te deu a vitória. Você já é vitorioso. Não falta no culto por pouca coisa, não, irmãos. Uma falta tua por pouca coisa. Jesus está vendo. Uma falta tua pode fazer você afundar amanhã. Não dê brechas para Satanás. Ele está ali ao teu derredor procurando como eu não esqueça a pregação da vez do G lá, né? Um pontinho de caneta, um furo de uma agulha. Basta. Um furo de uma agulha. Basta. Esta brecha para Satanás acabar com a tua vida, te tirar dos caminhos de Jesus. Então pega firme, irmãos. Não dê brecha. Amém? Não faça que nem Pedro. Não desvia teu olhar de Jesus para coisas do mundo, não. Amém? Agora, quem trouxe seu dízimo e sua oferta, traz, para não dar brecha nas tuas finanças. Pastor Dorival, ora para as finanças, né? Paz do Senhor. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, eu quero agradecer a Ti por esse privilégio, Deus, de poder ofertar na Tua casa, por esse privilégio, Senhor, de termos também com o que ofertarmos. Deus, é aquele que não tem o que ofertar, que vem ofertar o coração a Ti, porque o Senhor está atento para ouvir e ver o nosso coração. Eu quero agradecer a Ti, porque o Senhor está dando semente para aqueles que semeiam. O Senhor está a providenciar também semente para aqueles que hão também de semear. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, muito obrigado. E eu te peço que o Senhor esteja multiplicando essa semente, Pai. Que o Senhor dê sabedoria, Deus, para administrar semente de acordo com a Tua vontade, investindo no Teu reino, para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor faça prosperar aqueles que tenha ofertado, aqueles também, ó Deus, que o Senhor está a ministrar,
que o Senhor já comece a prosperar essas pessoas, aqueles que estão a dever, Deus, que eles possam estar pagando as suas dívidas, para também estar ofertando na tua casa, para ser contribuinte, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque tudo vem de ti, tudo vem do Senhor. Obrigado e abençoe a todos, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Deus. Senhor Deus, que o Senhor venha agora abençoar o nosso pastor, ó Pai. Que o Espírito Santo, Senhor, venha mesmo ministrar através do nosso pastor nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Diga assim: Jesus, obrigado por essa oportunidade. Querido, hoje eu quero conduzir a nossa igreja mais à oração, porque nós estamos passando por um período ao qual, né, nós temos grande prejuízo no mundo espiritual para o Brasil. E também nós podemos ter uma grande vitória para o Brasil, né? Então, uma das coisas que nós precisamos entender, hoje eu estava conversando com um irmão, ele estava falando para mim que tem um estado lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país assim, mais avivado, o país que mais envia missionários para o mundo é os Estados Unidos. E ele estava falando para mim que no estado do Texas, Pensilvânia, eu esqueci agora qual estado, mas tem um estado lá no estado, que as pessoas não podem mais ter um lugar para ter igreja, precisam se reunir escondido. Então diz que eles usam salão, né? Assim, fazem reuniões da igreja escondido, através de salão, que teve um trabalho de espírita ali, aquele mesmo salão, no outro dia já usa para evento evangélico, e está um caos nos Estados Unidos, né? E nós vemos que está acontecendo na América do Sul também, né? Há uma perseguição para a igreja, tem lugar que estão prendendo até padre e pastor, né? Mas uma coisa eu sei, né? Jesus está voltando, e Deus tem uma promessa para o Brasil, que o Brasil será o país do último avivamento, e assim Jesus volta. Então nós vamos preparar o caminho para Jesus voltar. E aí nós temos agora, né, querido, uma eleição. E é muito evidente, né, o lado que tem pautas, mas muitas pautas contra a nossa fé, contra aquilo que nós temos como princípios e base do cristianismo, né? E do outro lado escancara uma situação, né, contra a palavra de Deus, contra os princípios. Então, querido, para mim é uma guerra muito clara entre os céus e o inferno, né? Deus e Satanás, os anjos de Deus contra os anjos do diabo. E quando nós vamos escolher um candidato para colocar no trono, você tem que entender o seguinte: se o candidato mais endemoniado do mundo ganhar a eleição, ele vai ser o representante de quem na nação? Né? Não, ele vai ser um representante de Deus. Entende? Nós vamos ter que honrar ele como representante de Deus. Mas sabe quem está sentando no trono? O próprio Satanás. Então, se nós deixar, Satanás vai sentar no trono da nossa nação e nós vamos ter que respeitar. Por quê? Porque por meio de um homem, Satanás reina, por meio de homem, Satanás faz leis, por meio de homem, Satanás coloca princípios não bíblicos, e foram os brasileiros que colocaram eles lá. A partir do momento que uma pessoa se torna uma autoridade, ela é representante de Deus ali. Se ela não estiver representando bem,
Entende? Ela vai dar conta para Deus. Agora, se nós não estiver honrando ela, nós vamos... Então, nós temos que entender. E a Bíblia diz assim, né, que quando um governo mau é colocado no trono, todo o povo perece. Mas quando, né, nós colocamos um justo no trono, todo o povo se alegra, todo o povo é abençoado. Então não é uma questão, querido, de comer carne, de prosperidade, nada. É uma questão de princípios bíblicos. Eu estava assistindo assim, não tenho tido muito contato mais assim com outros movimentos, mas tem um movimento de um cara que ele é muito avivado, e ele tem uma tabelinha para o cristão escolher um candidato. Então ele tem que pegar, coloca a lista de candidato dele, e ali ele vai pondo no quadradinho, né? O ponto positivo e o negativo. Por exemplo, esse defende o aborto, é neutro ou ele é a favor. Depois o outro. Esse defende, é neutro, é a favor. Depois tem outro caso. Esse, ele é a favor da ideologia de gênero, ou é neutro ou é contra. Então vai indo aí a pessoa vai marcando lá, depois ela soma os pontos. Entende? Os pontos, aí vai aparecer os pontos do cara que é contra a palavra, que é neutro e que é a favor da palavra. Qual que a gente escolhe? O que mais tem ponto a favor da palavra. Porque nós somos mais do que quando nós aceitamos Jesus, nós deixamos de ser da terra, nós passamos a ser extraterrestre. Nós somos cidadão do céu. Nós somos da família de Deus. E passamos a ser representante de Deus na terra, como peregrinos. Porque essa terra, querido, está condenada. Mesmo as pessoas que vão para o inferno, elas estão aqui passageira. A Bíblia diz que o planeta Terra, né, está condenado por causa do homem. Então, toda a terra está condenada. Então, se eu continuar sendo da terra, eu vou para a condenação. Mas se eu for do céu e passar a ser um representante de Deus na terra, eu vou para o céu. E nós não podemos ficar numa caixinha religiosa e achando que nós estamos livres das coisas do mundo. Não, nós estamos aqui para ser luz do mundo, sal da terra. Nós estamos aqui, querido, para mudar a nossa nação. Entende? Mudar a nossa nação. Como é que eu mudo a nação? Muda a tua vida. Você mudando a tua vida, você já vai mudar tudo que está em volta de você. Todos nós precisamos fazer a nossa parte. Tá? Vocês estão entendendo ou não? Então, olha bem. Se alguém perguntar para vocês, fala assim, não, a nossa igreja tem lado sim. É o lado ao qual está mais dentro da palavra. Pronto, e acabou. E tem nome o candidato? Tem, Bolsonaro. E os deputados e os governadores? Vamos escolher o menos ruim. Entende? O que você vai ver? Primeira coisa, você vai ver se o cara for defensor de coisas fora de princípio bíblico, mesmo que ele estiver do lado do Bolsonaro, caia fora. Acha um do lado do Bolsonaro, mas que seja uma pessoa que tenha princípios bíblicos, que é contra os princípios fora da palavra. Aí você fala assim, pastor, por quê? Porque nós vamos responder a Deus por isso. Porque nós temos que ter a nossa posição para que nós possamos ser abençoados. Eu estava ali agora há pouco ali, falei assim, Senhor, quem é abençoado por Ti? Aí, querido, olha bem, a primeira coisa que nós temos que saber, as pessoas que são salvas, elas têm a sua maneira de viver. E as que são condenadas, elas também têm a sua maneira de viver. Então nós não buscamos uma transformação para ser melhor, para merecer alguma coisa de Deus. É porque os salvos têm uma maneira de viver. E nós vamos buscar essa maneira de viver. Então quando nós vamos escolher o nosso candidato, nós estamos buscando uma coisa para facilitar que a nossa maneira de viver seja de salvo. Senão nós vamos
sofrer consequências, nós vamos ser perseguidos, já estamos sendo. Estão calando a nossa boca, porque agora, conforme o que a gente fala, a gente pode ser processado. Estão calando a nossa boca, nós não podemos pregar a palavra, que senão nós somos homofóbicos, nós somos, né? Não pode vir uma pandemia, né, que o culpado é nós. Então nós já estamos sendo, só que o que nós temos que fazer? Nós somos a maioria. Como é que um crente vai pender para um lado do inferno? Isso é um absurdo, né? E outra, o crente não só deve querer pender para o lado de Deus, mas como deve se esforçar e trabalhar e ir para o pau. A Bíblia diz assim: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Está em Jeremias 17, 7 e 8, tá? Ó, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Cuja confiança nele está, ele será como uma árvore plantada junto às águas. E o que estende as raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O pastor Dimar disse uma coisa bem simples aqui, fácil de se entender. O que eu mais ensino vocês para poder vocês vencer batalhas, lutas? Vamos ver, quem fala? Não dá importância, né? Por que não dá importância? Porque a nossa importância, ela mostra o que é importante para nós. Então, olha bem, quando eu dou importância a alguma coisa, eu faço Deus menor na minha vida e faço aquilo que eu dou importância ser o meu Deus, ficar grande na minha vida. E deixa eu te falar uma coisa, você não quer que o seu problema fique pequeno? E Deus fique grande na tua vida? Então o que você tem que fazer? Você tem que parar de dar importância, ter sabedoria de Deus para lidar com aquilo de uma maneira que agrada a Deus. Depois você ora a Deus, porque daí Deus passa a ser mais importante, você fica de olho só no Senhor, igual ele falou ali, ó. Olha bem, Pedro olhou para Jesus, pisou, a tempestade já existia. Ele olhou para Jesus em meio à tempestade. Jesus falou, vem, ele foi. Só que de repente ele deixou de olhar para Jesus, deixou de ter aquele primeiro amor, aquele interesse, né? Aquele querer. Está ventando muito, já afundou. Então, quando você dá importância, entende? Você vai ver que você perdeu a fé. Porque você vê que se você deixa de pensar em Deus como deveria, e começa a pensar naquele problema, e começa a sofrer, começa a ficar ruim, começa a problema. Querido, quando você começa a sofrer e ficar ruim, é porque você pegou caminho errado. Pegou caminho no coração, pegou caminho de pensamento errado. E quando você não consegue, é porque você já estava enjaulado, estava preso. Quando nós estudávamos muito sobre libertação, então tinha os livros da Ana Mendes, ela falava de buracos espirituais, cavernas, lembra, Raquel? Cavernas, ao qual tinham cadeias que trancavam as pessoas. E nós ia fazer oração para as pessoas e o Senhor mostrava para nós esses buracos que as pessoas estavam presas, essas cavernas que elas estavam presas. E o que é essas cavernas? O que é esses buracos, pastor? São coisas que controlam a pessoa. Então uma coisa que te controla, suas emoções, seus sentimentos, sua vontade, suas importâncias, ela está te prendendo espiritualmente. Entende? Prendeu você. E quando você, querido, não consegue parar de dar importância, significa que você continua preso. Está buscando a Deus, está orando, mas não consegue ter paz. Por quê? Está preso, essa falta de paz, esse mundo é porque você está preso. Agora olha bem, quando a gente fala assim, ó, não falta no culto,
Se envolve nas coisas de Deus. Ora, busca, fica firme. É porque quando você busca as coisas de Deus, você vai se prender nas coisas de Deus. E as coisas de Deus vai te libertar das coisas que não eram de Deus. Então você se prende às coisas de Deus, logo, como é espiritual essas prisões, né? É você que escolhe aonde você quer estar preso. Se você der importância, você está preso nesses buracos, nessas cavernas, nessas cadeias espirituais. Mas se você der importância em Deus, você está preso em Jesus. E Jesus falou, né, que quem está preso nele, na realidade, conheceu a verdade e a verdade o libertou. Né? Então, o diabo, ele vai colocando coisas na nossa vida e vai criando uma cadeia. Eu quero falar um pouquinho sobre essa cadeia com você agora eu quero chamar um pouquinho a atenção da igreja. Então eu quero que ponha em Romanos 12, não, acho que é 12 mesmo. É Romanos 12, capítulo 12. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, então ele está falando aqui, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, olha bem, se oferecer como um sacrifício, quer dizer, dedicando-se ao serviço de Deus, dedicando-se à igreja, né? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Então, olha bem, se você pegar e ver aqui, né, que se você seguir os conselhos de Deus, em qualquer área da tua vida, então a Bíblia fala assim que você vai ser abençoado. Mas se você não seguir os conselhos de Deus, os princípios de Deus, a Bíblia diz que você vai ser amaldiçoado. Então quando eu priorizo as coisas de Deus, é porque eu agora respeito Ele, temo a Ele. Agora Ele é mais importante que tudo para mim. E por causa disso, aí eu vou controlar minha finança. Por causa disso, eu vou ser um esposo da hora. Por causa disso, eu não vou comprar fiado. Se eu comprar, eu vou pagar adiantado. Adiantado. Entende? Mas para que comprar fiado, sendo que eu vou ter que ir 2 vezes lá para pagar? Deixa eu vou, compro, pago, pronto, não tem nada mais que aquilo. É questão de tempo também. Né? Nós temos que entender isso. Olha bem, não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Olha bem, diga comigo, é Deus que muda nós. Mas o meio que Ele usa é a nossa mudança de mente. E fala comigo, mudar a mente é mudar os pensamentos. Fala, mudar os pensamentos é mudar o foco, as importâncias, as prioridades, falei. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Jeremias 29:11, porque eu sou o Senhor e conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Querido, uma coisa que você tem que entender, nós morremos e vamos para o céu. Se Deus está falando de bênção, de promessa nossa aqui, Ele está falando de bênção e de promessa lá no céu, na eternidade? Nesse caso aqui. Então, para você entender uma coisa. São historinhas que a turma conta para você entender, né? Eu acho que eu vi isso aí no livro do Po Yoshu. Então ele falou assim que Deus, na 4ª dimensão,
O Senhor, o Espírito Santo falou para ele assim que arrebatou ele, foi lá no céu, né, e abriu um quarto. E naquele quarto tinha móveis, tinha bicicleta, carro. Aquele cômodo estava cheio de coisas daqui da terra. Aí ele falou assim: mas Senhor, aqui nós não usa nada disso. Nada disso nós usa. E como é que eu tenho essas bênçãos aqui? Ele falou: mas essas bênçãos não eram para... elas estão aqui, mas era para você lá na terra. Mas você não soube pegar. Você não pegou elas. E lá no céu, querido, nós não precisamos de dinheiro, de carro, de saúde, de alegria. Nós não vamos precisar de paz, nós não vamos precisar de igreja, de comunhão, de família lá no céu. Então, quando o Senhor está falando de promessas, de bênção para nós, é a respeito dessa vida. E na hora que acabar essa vida, nós vamos mudar para uma dimensão ao qual, querido, o carro nosso não vai andar de carruagem de fogo. Lá nós vamos ser tão ricos, né, que nós vamos ter seres angelicais, querido, que se aparecer aqui, inacreditavelmente, nós tudo desmaia, de tão glorioso que eles são, eles vão ser nossos servos. Entende? Lá nós vamos ser filhinho do papai. Esses dias eu estava falando para a Rose, né, que gigolô não, né? Eu não queria ser gigolô, mas o gigolô é uma vida legal, né? Porque o cara vive nas custas da mulher, né? Não precisa trabalhar, é um sonho de vida. Você é um gigolô, né? Só vive na tanga da mulher. Ele falou assim, falou assim, uma coisa boa é ser filho de papai, né? Filho de papai, né? Tem tudo e não precisa fazer nada, né? Então você pega uma criança ali, né? Imagina esse menino aqui, né? Ele é filho de papai. Agora, olha bem, se o papai dele tem muito, ele tem muito. Eu falei assim, e o crente é tonto, né? O crente tudo é bobo. Porque o crente é filho de quem? De papai. E quem que é nosso papai? Nosso papai é Deus, querido. E ele tem tudo. Só que tudo tem que ser do jeito dele. E se não for do jeito dele, papai não é bobo, papai educa nós. Se nós não tiver educação, nós não temos pai, ele educa nós. Então, se nós começarmos a viver para agradar papai, nós temos tudo. Então, querido, olha bem, uma coisa que eu sempre falo para a turma, negócio de dinheiro. Pede, não você já tem. Se você ganhar, beleza, mas não compra fiado. Não compra pagar depois. Se você correr um risco de não poder pagar. Porque se você comprar do irmão da igreja, a maioria dos irmãos, que eles saem da igreja porque você comprou dele e não pagou. Não é todos que saem. A maioria sai. Já perdi muito irmão, querido, por causa de membro velho do ministério que enrolou. Enrolou o coitado. E a gente não pode falar nada. Por quê? Porque é dodói. Aquele irmão vai se ofender. Você tem que deixar, porque quem sabe um dia Deus converte ele. Senão você perde todos os membros. E você também, né, que gosta de misturar as coisas, eu vou falar uma coisa para você: não venda nada fiado, não faça nada fiado, não vende nada fiado para ninguém da igreja, por favor. Se o irmão da igreja falar, irmão, vende fiado para mim, sabe o que você fala para ele? Ele fala assim, não, o pastor falou que não é para vender fiado, principalmente para os membros do ministério, não é para vender um tostão fiado. E se você deve para um membro da igreja, paga. Por quê? Porque sabe o que acontece? Você, em vez de ganhar almas, você está perdendo almas para Jesus. Aquela pessoa, querido, pode estar com dor no coração, porque você está devendo para ele. E ela pode ir para o inferno por causa disso. Em vez de você estar ganhando um coração, você está jogando na mão de Satanás. Você acha que a tua vida vai dar certo? Entende? Você acha que a vida vai dar certo?
Não vai. Tudo bem, eu respeito a tua geração, eu até entendo ela, que você está num buraco, numa cadeia, numa prisão, mas sai dela porque você vai para o inferno com isso, querido. Aqui está falando, não pegue a forma do mundo, não pegue essa educação do mundo. Você pode ver, se você perguntar para o Dorival, para a Raquel, desde quando nós se conhecemos, nós estamos tentando se livrar, né, desse negócio tem que gastar um pouco. Tem. Se você ganhou, pepino é teu, mas não prejudique ninguém com tua finança. Abençoe as pessoas financeiramente. E se você vendeu alguma coisa fiado para um crente, o crente deu cano, pode perdoar, senão você também vai para o inferno. Se algum crente te enrolou, agora se você enrolou, querido, você está enrolado. Você tem que consertar isso na tua vida. Para de fazer isso, por favor. Outra coisa, né? Namorico também. Paixão, tentação sexual. Querido, isso dá merda. Se você pegar, querido, entrou na internet lá, olhou uma coisinha pornô, ora, repreende, sai fora disso, que ele tenha medo disso, porque isso é pior ainda. É tudo, querido, maneira de fazer pacto com o diabo. Entende? Eu até entendo a tua geração, porque eu sofro na pele, desde criança, eu vi meus filhos sendo assim. Pô, você ali numa luta por causa de dinheiro e eles não entendem isso. E aí a gente vai vendo, né, Raquel, que é uma geração, né? A geração nossa era presa em umas cadeias. Eu acho que essa geração que veio, ela foi mais filho de papai do que nós, né? Porque quase todos os pais da minha idade quer deixar tudo para o filho, quer fazer o melhor para o filho, quer não sei o quê. Criou um bando de filho de papai, que não tem responsabilidade financeira. Né? Agora, nós, por que nós somos assim? Porque se nós fosse depender do nosso pai, nós morríamos de fome. Nossos pais, querido, em vez de dar dinheiro para nós, eles faziam nós trabalhar de escravo para eles. Falavam, você vai trabalhar para nós e vai dar o salário para nós. Pergunta para a Rose saber quem que ia o salário dela. Quantos anos você pegou o seu salário, Rose? Eu peguei? Já tinha 29 anos. 29 anos de idade e ela começou a trabalhar quantos anos? 16 anos ela começou a trabalhar de empregado, com 29 anos de idade que ela pegou o primeiro salário para ela. Nós três. As três, filho. Passava o dinheiro tudo para minha mãe, ela que organizava tudo. Se sobrasse... Mas você pensa que era só a família dela que era assim? Meu pai me colocou para trabalhar com 7 anos. Com 12 anos eu tinha que trabalhar, os funcionários ganhavam 40% dos pneus que arrumava. Sabe quanto que eu ganhava? Nada. E tinha que arrumar mais pneu do que eles. Ganhava nada. Aí no final de semana meu pai me dava um dinheiro que dava para tomar uma cerveja. Hoje eu fico olhando o preço de cerveja no mercado, falei, ó, que desgraça foi abaixar, agora está mais barato que Coca-Cola. Na minha época dava para tomar 10 Coca-Cola com o dinheiro de uma cerveja. Querido, eu tinha uma calça e uma camisa boa. E tinha uma outra camisa mais ou menos e uma calça bem ruinzinha. A minha roupa era igual trapo. E quando chegava no sábado e domingo, eu andava com umas pessoas que eram melhor de vida do que eu, né? Meu pai foi comprar o primeiro sapato para mim. Você pensa que sapato que ele comprou? Vocês lembram um sapatinho meio de napa assim que tinha de um lastiquinho atrás? Era aquilo lá. E eu ia caçar namorada com aquele sapatinho. Aí a camisa eu invertia, né? No sábado, no domingo, no sábado, no domingo. Aí a minha primeira esposa, né? Ela era costureira. Aí eu comecei a namorar ela, ela começou a fazer umas roupinhas para mim. Eu comecei, mas daí eu já estava, né?
como diz hoje, já estava enrolado, né? Daí não fez muita diferença. Mas é assim. Hoje as pessoas olham uma coisa, eles vão lá e compram, eles não querem nem saber, que eles querem roupa de marca, entenderam? Só que o que eu vejo na palavra, existe um relacionamento de aliança com Deus, né? Então, por exemplo, assim, né? Se eu faço o que Deus manda, eu sou abençoado. E a Bíblia mostra, querido, que fazer o que Deus manda, primeiro você precisa ser educado, ter princípios, ter coisas. Quando fala assim, né? Põe lá para mim, é Deuteronômio, filho, desculpa. Capítulo 28. Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção, olha bem, vamos prestar bem atenção na palavra. Primeiro ele fala, se vocês derem atenção. Diga comigo, se vocês derem importância. Se nós mudar um pouquinho, nós começamos a entender a palavra, né? Fala, importância. Se vocês derem importância, né, a tudo que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente, é outra coisa, não é? Se vocês derem atenção, tudo que Deus der, e se vocês obedecer a todos os seus mandamentos. Mandamento, o que é? Não roubarás, não matarás. Então vamos falar aqui, não perder um irmão da igreja, porque senão você está matando ele. Entendeu? Não comprar fiado, porque senão você perde o irmão da igreja. E quando você está comprando fiado, você não pagar, você está roubando. Entende? Você está roubando, você comprou fiado, você deu prejuízo, você faz negócio injusto. Ultimamente, querido, uma das coisas que eu estou me desprendendo, o que é? É ser injusto. Se eu vou contratar um serviço, eu não posso tirar todo o lucro da pessoa, não posso deixar a pessoa me roubar, mas não posso tirar todo o lucro dele, fazer trabalhar de graça para mim. É injusto. Vou lá, contrato o Marcelo, porque o Marcelo faz de graça. Quer dizer, se a gente tem um relacionamento de amor, de irmão assim, né, que eu não estou podendo, eu vou lá, eu peço, o Marcelo semeia na minha vida, é uma coisa. Entende? Mas eu podendo pagar e chamar ele para não pagar, isso é sacanagem, isso é mau caratismo, isso é você, né, querer abusar do irmão. Vou chamar o irmão porque eu quero que ele seja abençoado. Ele precisa ganhar o dele, e ele vai ser justo comigo, cobrando aquilo que é correto. Pegaram, gente? Agora, por exemplo, eu não posso pagar, né? Ô Marcelo, você vai lá para mim, quanto você cobra tanto? Então você faz para mim, fala, ô Marcelo, obrigado, a hora que eu puder eu te pago, tá aí, não pago. Então pede, se ele falar não, você não faça. Mas não dê cano ninguém. Mandamento de Deus, não roubarás. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual a diferença? Um cara vem aqui, põe uma arma, arranca R$50. Quanto que ele te deu de prejuízo? R$50. R$50 você não trabalha, não luta para sobrar. Entende? Olha bem, ele luta para sobrar. Então, olha bem, a vida dele representa aquela sobra. O cara foi lá e roubou. Agora, vamos lá. Presta R$50 para mim, eu te pago amanhã. Toma. Você vem, Trovati, o meu 50. Cara, não vou poder te pagar hoje. Mas não vou hoje, não vou amanhã, não vou depois. Quem roubou mais, ô Raquel? Quem roubou mais, o ladrão ou eu? Os dois roubou R$50, que é ladrão do mesmo jeito. Agora, eu não sei o que Deus vai lidar com o cara, como é que vai ser lidado com o cara que assaltou ele com mão armada. E eu desconfio que quem foi lá e comprou fiado está com juízo bem maior. Então é um mandamento, não roubarás, não matarás, não dever nada para ninguém. Não é para julgar o irmão, por quê? Porque a Bíblia diz que à medida que você julga o outro, você condena-te a ti mesmo. É para você perdoar o irmão, porque se você perdoar o outro, você também vai ser perdoado.
Deus não manda você perdoar o teu inimigo, né? Se você amar o inimigo, a Bíblia está falando que você vai ser amado. Entendeu? Então não é quando você está fazendo algo que Deus está mandando fazer, o beneficiado é só você. Quando você desobedece algo que Deus mandou você fazer, Deus mandou você não fazer ou fazer algo porque tem consequência atrás daquilo, querido. E outra, ele não vai poder voltar atrás na palavra. Deus não pode voltar atrás. Tanto é que ele teve que mandar Jesus para pagar por esses desgastes desse pecado. Ele pagou pelo pecado, querido, porque ele quer te dar uma chance. Mas você não pode continuar errando. Por favor, gente. Daqui a pouco o Lula ganha por causa do pecado de você comprar fiado. Até você torcendo, orando por ele, não funciona. Por quê? Porque pode vir uma maldição de um governo maldito aqui por causa de um hábito da pessoa comprar fiado. E quando você faz esse tipo de coisa, você se torna uma pessoa injusta. E eu já cansei de falar para vocês. Eu já fiz muitos estudos temáticos sobre prosperidade, sobre bênção e maldição, sobre libertação. E Deus, Ele está de olho no justo para abençoar e no injusto para poder sentenciar. A Bíblia fala assim, que Deus, Ele vigia, entende, do seu trono, Ele vigia para ver se acha um justo que Ele possa abençoar. Cada ato de justiça tua, querido, Deus está vigiando sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Então vigia, tá? Vigia, porque nós não vamos mudar as leis espirituais. Vigia, cuida da tua vida financeira, cuida da tua vida familiar, entende? Seja o melhor filho, seja o melhor pai, seja a melhor mãe, mas dentro do parâmetro de Deus. Olha bem o que diz ali, está dizendo a vocês, se obedecerem fielmente os seus mandamentos, que lhe estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Diga comigo assim, o Brasil vai ser a nação mais poderosa da terra, porque eu não vou comprar mais fiado. Amém, querido? Glória a Deus. Eu vou cuidar, fala assim, eu vou cuidar de tudo que Deus pôs na minha mão. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou chamar vocês para nós orar pelo Brasil. Mas nós vamos passar um momento aqui orando de joelho. Querido Deus, toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor, meu Deus e Pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Criador do céu e da terra, meu Pai, no nome de Jesus, nós como igreja, eu como igreja, estou na Tua presença. Olha para nós, através de Jesus, que o Seu Espírito tome posse de nós, para nos ajudar a orar. Pai, que seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como é no céu. O pão nosso de cada dia, nosso ganho, o Senhor nos dê hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que não é pouco, e que o Senhor nos livre do mal, nos livre do inferno, nos livre, Pai, de todo político que está na mão do diabo. Tira nós, ó Deus, desse jugo desgraçado. Papai do céu, faça todo político, ladrão, servo do diabo,
que promove coisas contra a tua palavra, faz eles perderem o governo, o trono, e que a vida deles sejam paralisadas, e que o Senhor dê a salvação para eles, e levante eles como servos, para a glória de teu nome. Papai do céu, toda obra do diabo contra a minha nação, eu renuncio, eu rejeito, eu destruo, eu amaldiçoo, eu declaro derrotada, em nome de Jesus. Papai do céu, no nosso governo tem vários pleitos de governância, justiça. Eu quero, Pai, que o Senhor sente no trono da justiça do Brasil. Nós temos, Pai, o legislativo, aonde fazem as leis, Pai. Lá, Pai, eu quero a tua lei predominando, em nome de Jesus. Nós temos o Senado, Pai. Pai, o Senado é para fiscalizar, é para fazer a coisa andar certa. Coloca senadores, Pai, todos teus lá, homens e mulheres, cheios do teu Espírito, que quando senta numa cadeira, o seu Espírito se aposse deles. Ramate candalabash. Pai, no nosso governo tem um príncipe. Diga comigo, no nosso governo tem um trono. Ele é teu. Nós queremos o servo teu lá. Assim como o Senhor chamou Ciro, 200 anos antes deles nascer, o Senhor chamou pelo nome, e ele era fora do teu país. O Senhor, Pai, escolha, Pai, o presidente dessa nação, para cumprir os teus planos. Pai, nós como igreja, estamos esperando um grande avivamento. Nós como igreja, precisamos ser restaurados, voltar aos seus princípios, voltar à sua palavra, sermos humildes, sermos honestos, justos e cheios do teu Espírito. Pai, eu quero viver para a tua glória. E eu quero, Pai, ver a tua igreja recebendo todas as promessas, com governadores, prefeitos, vereadores, secretários, deputados, senadores, presidente, ministros, em todas as áreas. Eu quero, Pai, governando para a glória de teu nome, para que o avivamento no Brasil aconteça de baixo para cima e de cima para baixo. Que o avivamento venha do céu, Pai, em nome de Jesus. Que pegue os lugares baixos, os lugares altos, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu estava falando, a tua presença na minha vida é o que importa. Lamate kanda labashi, serekanda labashi, urikanda lamasso, urikanda labasso, imionake deleturi kambai chomonoshia. Pelo Brasil, Pai, Ramá kandalabate cor kandalabacho, onomonoto kodorokoboshi amanei.
Nerecandalabás, suricandalamas, surihanalamas, shekandalabás. Pai, eu quero decretar aqui, Deus, amate candere coche de candalabás, suri no morocabá de codorcoshima nasce de candalabás. Quero decretar aqui, Pai, chore candalabás, suri candalamas, os planos do inferno, Pai, destruído, ricandalabás, suri candalabás, aos seus escritos rasgado, Pai, suas regras, suas leis, seus projetos, sua construção, suas muralhas, suas ramacatalamá, ideologia, Pai, princípio, educação, tudo isso, Pai querido, destruído, ricambalabatocor, coborainai, rocomborocodoboche, candalababai, amanate, candalabás. Eu quero, Pai querido, decretar, Pai querido, que não vai, Senhor, prosperar a obra do diabo de jeito nenhum, Pai, em nome de Jesus, Deus. Pai, nós estamos clamando, Pai, como igreja pelas eleições, ó Pai. Nunca o povo no Brasil, Pai, orou por uma eleição, Pai, como está orando, Pai, nestas duas últimas, Pai. Nós queremos ficar livre, Pai, dos laços, Deus, das prisões, Pai, de cadeias de educação, Pai, de geração, Pai querido, de cultura, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos ficar livre da religiosidade, Pai, nós queremos ficar livre do engano, Pai, da politicagem nojenta, Pai, em nome de Jesus, Deus. Eu quero, Pai querido, que no nosso país, Pai, os juízes sejam justos, Pai, sejam honestos, Pai, sejam aqueles que dão a vida pelo povo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu quero também, Pai querido, que os seus sacerdotes, Pai, sejam homens de princípios, Pai, cheio do Teu Espírito, Pai, cheio da Tua glória, Pai, que eles tenham para dar, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. O manacandalabate, o corocobodoboche, candalabarabadabalabachorocodolobou. Pai, que nenhum mais político, Pai, ganhe eleição, Deus, por salário, Pai, ou por, Pai querido, qualquer outro motivo, Deus querido, de interesse, Pai, humano, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Brasil seja a terra do avivamento, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Quero decretar, Pai querido, aqui, Pai, os céus abertos, Deus, a maior confusão do mundo, Pai, sobre aqueles que estão tramando mal, Pai, que estão querendo fraudar, Pai, enganar, Senhor, mudar a ideia, Pai, das pessoas, Pai, ou, Pai querido, continuar, Senhor, firmando as pessoas, Deus, no caminho errado, Pai. Quero decretar aqui em nome de Jesus, Pai. Pai, eu vou tocar o chofar, Deus, que o Senhor libere anjos, Pai, em cada urna, Deus. Pai, uma coisa eu te peço, Pai, que o voto seja correto, Pai, que seja melhor contado, Pai, do que quando contava no papelzinho, Pai, que seja mais justo ainda, Deus, que haja, Deus querido, uma glória Tua, Pai, um medo, Pai, de quem quer que seja, Deus, de fraudar qualquer urna, Pai, que todos os candidatos recebam o voto que eles ganharam, Pai, em nome de Jesus, Pai, para a glória de Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Acorda, Brasil, abre os olhos daqueles que estão nas trevas e vejam a luz. Tibadai kanderese neremanai chikodio nelemaranachuyu no moekai de tu chelamala nayere nikuyena yatapama tuite nosinikanirama Oremio na eture corashi. Toda a honra, Pai, toda a glória eu dou a Ti, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, mamacadalabá,
Chore cambalabababaia manate candeleitoro cobababachá. A honra e a glória é toda tua, Pai. Oh, mamacandalabababaxê. Amém? Estejam orando um pelos outros. Deus abençoe a vida de vocês. Que essa semana vai ser uma semana de guerra e de vitória e de muita bênção. Eu libero em nome de Jesus os anjos de Deus para abençoar a vida de vocês. O serviço de vocês vai render, vocês vão ter lucro e vocês vão ter conquista. E se tiver alguma dívida que vocês não possam pagar, que o Senhor tenha misericórdia, que vocês se livrem dela de um jeito ou de outro, em nome de Jesus. E que daqui para frente vocês possam ter uma vida reta, em nome de Jesus. Amém.